Oi, gente, meu nome é Diana, é, eu sou historiadora, produtora cultural, DJ, tudo assim que se relaciona com a música, né? Eu também não sei muito não, Tamires, hoje é o teste de fogo. É, e, cadê que não aparece as mensagens aqui? Pronto. Eu faço parte do Maracatu Estrela de Olinda, né, há já uns anos. Mas antes mesmo de fazer parte de um maracatu, de uma nação, eu já tocava B, assim, sabe? Então, o encontro com o instrumento foi até antes do encontro com a nação, assim, né? Com essa questão de organização, assim, mais uma organização, porque a gente vai ver que o Maracatu Nação tem uma organização mais ampla, tem mais um sentido de comunidade e diferente do que a gente às vezes confunde, né, com grupos percussivos. E então, mas antes mesmo de estar numa nação, de fazer parte de um ilê, eu já tocava AB por ter uma conexão com o instrumento, assim, né? Chegava nos cantos, nos ensaios, e aí é, comecei a pegar o instrumento assim de uma maneira natural. A gente vai fazendo, né, as oficinas e vai conseguindo com o tempo. Você percebe que você está virando, né, já está fazendo virada e tal. Porque muitas vezes a gente pensa que o AB, que é o instrumento que a gente vai conversar mais profundamente, ele não vira assim, é só o piuí, tatatá, piuí, tatatá, e não, conforme o tempo que você vai escutando as músicas, as loas, que você vai dominando o instrumento, é que você percebe que você pode fazer o que quiser com ele, qualquer ritmo, você pode tocar afoxé, pode tocar maracatu, pode tocar ciranda, pode virar, que nem na alfaia também, né, que tem os diferentes toques. Então, foi assim que eu me encontrei com o maracatu e hoje estou nesse projeto pela Prefeitura de Olinda, pela Secretaria da Cultura e um monte de coisa aqui que... Cadê as tags? Enfim, eu vou falando com vocês ao longo dessa oficina. E aí a ideia é isso, a gente se encontrar, né? São 5 encontros de 40 minutos, pode passar um pouco mais, dependendo, por exemplo, quando a gente tiver falando sobre a confecção de AB, a gente vai ter mais tempo, né? Porque requer mais tempo conversar sobre isso, mas a ideia é que sejam encontros rápidos para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? E aí vocês falaram história, realeza, resistência, tradição, ancestral, legado, ancestralidade, e aí já dá para colocar mais outras palavras, né? E aí a gente passa por esse primeiro momento, que é definir, né? Uma coisa que é tão difícil de definir, porque quando a gente vai parar para pensar sobre... Oi, gente, vou mandar o link aqui para vocês participarem também na nuvem de palavras. Oi, gente, quem entrou agora, entra nesse link, bota esse código, responde a pergunta que tem na tela aí, que a gente está fazendo a nuvem de palavras. Como está sendo gravado, eu vou repetir. Essa é uma oficina patrocinada pela Prefeitura de Olinda, pelo Prêmio de Oficinas Culturais, Secretaria
de Cultura, o governo do estado de Pernambuco. Valeu aí todo mundo que chegou junto. E aí, é difícil definir a palavra, maracatu em uma palavra, né? Mas, tipo, todas essas palavras que vocês trouxeram têm a ver com o maracatu, tem a ver com maracatu nação. Quando eu fui parar para ler, assim, mais sobre a história geral, né? Porque eu sabia muito sobre a história da minha nação, mas aí senti a necessidade de ler sobre a história do maracatu, como é que surgiu essa ideia de maracatu nação que a gente tem hoje, que é um momento de vários processos. No fim das contas, a gente não consegue nem ver pessoas que conseguem pensar igual em relação ao sentido da palavra maracatu. A gente sabe que tem um momento da história ali no século XIX que maracatu vai ser qualquer bagunça, sabe? Organizado a partir de irmandades, uma bagunça assim, né? Pelo viés governamental, porque pelo viés governamental aquilo dali era uma bagunça, uma balbúrdia, assim como a gente vê parecido com a história, por exemplo, da capoeira e tal, né, que vai ter um momento de descriminalização, mas o sentido da palavra maracatu, várias pessoas vão ter opiniões diferentes, que aqueles textos que eu botei para vocês vão ter uma parte mais aprofundada, assim, né, porque eu não quero me aprofundar na teoria, para a gente ficar aqui falando horas, mas trazer mais essas discussões sobre como a linearidade do tempo não acontece quando a gente vai falar de um movimento, de um ritual tão complexo como as nações de Maracatu em Pernambuco, sabe? E aí vão ter várias opiniões diferentes sobre o que é maracatu, que quer dizer um agito bonito, ou então a bagunça que as pessoas, os negros e crioulos faziam quando saíam das irmandades, de uma missa, por exemplo, e iam começar a batucar ou a coroação dos reis e rainhas de Congo. Não há um consenso sobre todas essas opiniões, mas a gente consegue perceber que é um movimento que sempre vai ser permeado por descontinuidades, né? E por permanências, assim. O que é que a gente tem hoje que permanecem desde sempre? A corte, por exemplo, a corte real sempre foi algo que sempre teve no cortejo de Maracatu Nação. Enquanto vão ter o próprio AB, que é o instrumento que a gente vai aprender a confeccionar, é algo que vai aparecer muito depois. Não é um instrumento tradicional, se a gente for falar assim, de tradicionalidade como algo que sempre perpetuou. O AB não é um instrumento que sempre esteve no maracatu, por exemplo. Já é um fator de modernização que foi acontecendo ao longo do tempo, sabe? E aí, justamente essas mudanças que vão permear, muitas vezes vão ser perigosas, muitas vezes vão ser benéficas, dependendo. Oi, boa noite. Certo, certo. Dependendo do ponto de vista, né? Se isso é bom ou ruim, se as mudanças que aconteceram são boas ou ruins. Mas, então, se a gente pudesse definir uma nação, ela vai ter uma forma de vestir, uma forma musical, os instrumentos que compõem, como o AB, o mineiro, a alfaia, também chamada de tambor, o caixa, e isso vai sofrer variações de acordo com os lugares, de acordo com as nações. Uma nação está atrelada também ao sentido comunidade,
quando a gente pensa numa comunidade ancestral, numa comunidade, esse sentido de comunidade que é ancestral mesmo, assim, né? Que veio com a diáspora, com laços de sociabilidade, o sentido de laços de sociabilidade também é algo que tem a ver com essas nações. E aí a diferença, né, entre maracatu nação, que é o maracatu de baque virado, e o maracatu de baque solto, que também é chamado de maracatu de orquestra. O maracatu de baque solto, rural e de orquestra, ele é aquele que a gente conhece pelos caboclos de lança, e geralmente os instrumentos vão estar mais atrelados com instrumentos de metais, porque vai ter uma orquestra ali, e os caboclos também, uma vestimenta diferente, enquanto o maracatu nação, ele vai estar atrelado sempre a uma comunidade, né, um ilê, podendo ser de candomblé, de jurema ou de umbanda. Ou os dois também, pode ser, no caso de jurema ou de candomblé, ou de umbanda e de jurema, né? Sendo a jurema essa religião mais de matriz indígena e o candomblé, o culto aos orixás, e a umbanda, o culto atrelado ao kardecismo, né? O culto às entidades e o kardecismo. E aí, o maracatu sempre vai estar atrelado, uma nação de maracatu sempre vai estar atrelado a um ilê. No meu caso, o Estrela de Olinda é intrínseco ao Ilê Axé Ombá Aganju, que se situa em Guadalupe, em Olinda. E aí, uma coisa está diretamente ligado à outra. Olha, se alguém quiser falar alguma coisa interessante também, viu, minha gente? Porque para não ficar assim só. Então, o cortejo, né, é algo que sempre teve assim, justamente porque uma das maiores contestações que a gente tem é que as nações de maracatu surgiram a partir dos coroamentos dos reis e a rainha do Congo, e aí era um ritual, né, que coroavam lideranças, tendo essa liderança o rei e a rainha, e essa liderança era como se fosse uma liderança comunitária dentro dessa comunidade, que foi uma comunidade que nasceu dentro das igrejas católicas, né? E que igrejas católicas foram essas em Pernambuco? A Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tem tanto em Recife como em Olinda. E a de Olinda é assim, a que tem o registro mais antigo que a gente conseguiu coletar, assim, né? É a igreja que tem o registro mais antigo. Deixa eu ver, eu até coloquei a data aqui, porque essa parte de data eu sou ruimzinha aqui só. Aqui, ó, em 1627, né? Então, ainda ali no século XVII. Então, como é que começou isso? Né? Traziam-se, né, os negros escravizados para cá, eles eram obrigados a cultuar o catolicismo. Sendo que as igrejas, a maioria das igrejas não aceitavam que essas pessoas entrassem na igreja para cultuar dentro da igreja. E aí começaram a surgir essas irmandades de homens negros para cultuar dentro dessas igrejas, meio que ao mesmo tempo que era uma exclusão, se criou-se, né, laços fraternos de solidariedade, comunidade dentro dessas irmandades.
Então, era uma forma que a Igreja Católica, né, que as autoridades vinham de admitir que essas pessoas obrigatoriamente cultuassem a Igreja Católica, cultuassem o catolicismo. Mas era impossível impedir de que dentro dessas irmandades não tivessem sincretismos, né? E que não tivesse também cultos de origem africana. Então, meio que foi assim. E aí, ao longo do tempo, esses cultos foram tomando força até que a gente não consegue nem diferenciar. Por exemplo, as armações das roupas é uma coisa que foi tomando algum tempo, as roupas armadas, sabe? Das rainhas, foi uma coisa que foi agregando com o tempo, foi surgindo com o tempo, uma coisa europeia. Então, tem um caráter europeu, mas, por outro lado, a gente pode ver que as damas do passo têm que segurar a calunga, que são bonecas que representam as entidades espirituais do candomblé, que também passa por um ritual, né, dentro da preparação. Outra coisa, não era também uma coisa carnaval, sabe? O maracatu não era algo carnavalesco, era um ritual que acontecia frequentemente para a coroação dessas lideranças dentro dessas irmandades. Então, quando a gente lê aqui, por exemplo, um cortejo formado por uma corte real, que é constituída por rei, rainha, príncipe, escravos que sustentam a umbrella ou guarda-chuva, que protegem a realeza, pajens, porta-estandarte, né? A própria sombrinha é algo que data de surgimento da África Central, justamente para trazer, para cortejar essas realezas, né? Uma percussão, né? Que tem alfaia, macaíba, aguibê, instrumentos de corda. Então, é uma mistura que a gente percebe que caracteriza muito a historicidade da gente assim de Pernambuco, que a gente vê que é uma coisa bem misturada, mas que ao mesmo tempo que agrega cultura de diversos, né, lugares. E aí eu já perguntei aqui, ó, como você acha que surgiu, né? E era para responder essa pergunta aqui. Vocês querem responder essas perguntas? Podem responder aqui ou no chat. Bora, minha gente, fala aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar aqui no. Olha aí, Tamiris leu o texto, abalou, Tamiris. Justamente, eu trouxe dois textos, né?
que o primeiro ele traz vários debates referentes a que não há esse consenso, mas é porque não tem como trazer uma linearidade em relação a isso. Por exemplo, as coroações dos reis de Congo, ela vai acontecer ali no século XVII, né? Ela vai acontecer ali no século XVII. Aí vão aparecer a palavra maracatu, mais especificamente maracatu, só no século XIX, trazendo justamente festividades, qualquer tipo de festividades feitas pelas irmandades, né? Da Igreja Nossa Senhora do Rosário, dos homens negros. E aí a gente vai ver um embate entre algumas vezes que, por exemplo, um rei, as pessoas vão começar a minar, né, as autoridades do Império vão começar a minar essas festividades, dando aval só para o que elas consideravam que não fosse maracatu ou não. E aí vai acontecer esse momento de criminalização do maracatu, que vai ser um conflito de interesses, né? Aquelas irmandades que agiam dentro dos princípios jurídicos, que eram mais calmas, assim, né? Que até certo ponto cultuavam os santos, ou até qual ponto aquilo dali era o culto aos santos, e até qual ponto aquilo dali era um culto às entidades, aos orixás. Isso aqui vai dizer o que era que era o maracatu ou não. Da mesma forma que a gente traz aí, né, de sentido pejorativo, né? Vai trazer um sentido pejorativo a esse movimento. Porque o tiro saiu pela culatra, né? Eles viam as irmandades como uma forma de controle, né? De manter ali Eita, me fugiu a palavra. De manter o cristianismo, de manter a catequese e, ao mesmo tempo, excluir essas pessoas, né? Porque tinha a igreja dos negros, tinha a igreja dos brancos, mas o tiro saiu pela culatra, porque foi onde ali começou a surgir essas comunidades que aos poucos, que nessa época era no centro, né, no centro de Olinda, no centro de Recife, e hoje essas comunidades, essas nações vão se tornando periféricas de acordo com a urbanização das cidades. E aí essas pessoas pagavam dinheiro para manter essas festividades, sabe? Oi, alguém falou? Não? Pode falar, viu, minha gente? E aí, essas pessoas iam mantendo essas festividades, conseguiam juntar dinheiro uns aos outros para compras de cartas de alforria, tinha um dinheiro, né, meio que um imposto dentro das irmandades, mensal e anual, para rituais, por ver, por exemplo, a morte de uma maneira diferente, né? O culto à morte era como uma celebração, então a própria forma como eles pagavam esses impostos dentro das irmandades fazia esse... Meu Deus, qual é o nome da palavra? Quando uma coisa é mantida, né? Quando uma coisa é mantida, alguém pode dizer como quando uma coisa é mantida, assim, a manutenção, aí, ó, fazer a manutenção dessa comunidade, além do rei ter uma liderança dentro dessa comunidade, né? Então, era uma coisa que começou a dar muito certo, e aí, conforme foi dando muito certo, né? Os governadores começaram a pensar, não, isso daí
a gente tem que começar a criminalizar, a gente tem que começar a pensar formas de sufocar essas festividades, esses rituais, começar a colocar que era só balbúrdia, só coisa para as pessoas se embebedarem, sabe? Então, foi meio que esse o fluxo. E aí, em um dos textos, o carinha fala que não tem como ter não tem como a gente dizer que o maracatu que a gente tem hoje é fruto das coroações das congadas, né, nas coroações dos reis e rainhas do Congo. Não tem, porque também tinha vários outros tipos de coroações também, mas que é muito parecido, a questão da corte, a questão das calungas, das bonecas, os rituais. Sim, né? Mas é muito diferente ao mesmo tempo, porque a gente perceber que isso foi sufocado de tal forma que hoje a gente tem maracatu só no carnaval, eles conseguiram, de certa forma, o que queriam. E aí isso vai tocar em vários outros pontos, né? Como a espetacularização da cultura popular, a folclorização, porque uma coisa que era autêntica e que era política também, né? No sentido de ser uma forma de organização social, hoje em dia virou o que as pessoas chamam de folclore, de carnaval, um momento do carnaval que a gente faz que a gente consegue fazer a manutenção de muita coisa, porque querendo ou não, a gente precisa ganhar dinheiro também. Então, querendo ou não, conseguiu transformar, né? E uma organização social em uma festividade, em uma coisa carnavalizada que ainda bem que existe, como Inês Brasil fala, graças a Deus que existe, mas que perpassa muitos apagamentos. Então, os maracatus, um falou justamente isso, né? Os maracatus são resultado de constantes adaptações e recriações de práticas antigas, não sendo possível determinar quando começou, porque vai ter, por exemplo, registro de congada no século XVIII, no século XVI, aí vai achar um mano que falou sobre um registro mais antigo ainda, então não tem como datar isso, né? Sabe que desde que o Brasil é Brasil, desde que se estabeleceu colonização aqui, existe esse tipo de ritual, existe esse tipo de organização. E por outro lado, falam, né, que são nascidos das festas de coroação dos reis e rainhas do Congo. Então, em um desses textos, um dos textos que está lá, que é um texto maior, ele traz toda essa trajetória da coroação das rainhas do Congo e vai trazer datas muito anteriores ao século XIX, sabe? Datas assim, no fim do século, no século XVII, meados do século XVII, a gente vai ver registro dessas coroações. Então, aí aqui tem falando um pouco sobre isso, né? Que as notícias de jornal sobre os maracatus indicam que eram fortemente perseguidos e rejeitados, ao contrário do dia de hoje, só que já no século XIX, né? Então, demorou para ele começar a ser criminalizado justamente por essa ideia de que era algo danoso à sociedade, teve essa virada. Basta uma simples olhadelas nas páginas dos jornais de 60, 70, 80 e 90 para constatar que a principal atração do carnaval era a escola de samba. E aí, nesse texto, ele até fala sobre essa questão de tradição e como, por um tempo, o maracatu era criminalizado e as escolas de samba era tipo o ponto, assim, sabe? O ápice aqui em Pernambuco, que, de certa forma, foi também uma forma de apagamento, né? E aí, em torno da palavra maracatu, há uma verdadeira polissemia. E, pelo visto, todo e qualquer ajuntamento de negros e batuques que existisse no final do século XIX era denominado como tal. E possuem vínculo com candomblé, umbanda e jurema. Como eu falei, né? É impossível não dissociar. E aí, isso daí também
vai ser também um fluxo relativamente recente. Deixa eu gritar. Vai ser relativamente recente. Desculpa, viu, gente? Minha cachorra aqui, às vezes, quando passa um gato, fica alterando. Então, essa junção com a religiosidade, com o candomblé, com o banda, é relativamente recente no sentido de que, a partir do século XIX, não existia registro de que, por exemplo, toda nação participava de uma casa de candomblé, sabe? Existiam os cultos, mas isso é uma coisa que vai surgir como uma reinstauração dessa cultura, assim, no século XIX, no século XX, quando vai haver o fortalecimento e o maracatu, as nações de maracatu, vão começar a reorganizar aos rituais de Congo, vão trazer, certo, já deixa eu só concluir, vão trazer, junto com casas de afoxé, por exemplo, junto com rituais de afoxé, junto com apresentações de afoxé, vão começar a ter novamente essas coroações de rituais, e o maracatu vai trazer esse sincretismo e esse intrínseco, né, que é as casas, e aí já em 1970, quando a gente tem as primeiras nações, na verdade, as nações que vão perpetuar hoje, que a gente percebe as mais antigas, né? Cambina de Estrela, Estrela Brilhante, do Recife, que aí vai ter um refortalecimento dessa tradição e, obviamente, sempre esteve ligado à religião de matriz africana, obviamente, mas essa unidade das casas foi acontecendo com essa reorganização. Pode falar, Josilane Negreiros. Primeiramente, boa noite. Boa noite. É uma satisfação poder estar aqui junto com vocês, participando dessa oficina. Nossa. Estou gostando bastante, a historicidade é bem interessante. Agora, eu tenho duas perguntas para fazer. Uma que é chata. Perguntar para você até que horas essa oficina vai, no dia de hoje. Certo. Porque às 8 horas eu tenho um outro compromisso. Quer dizer, às 20 horas, perdão. E perguntar também se vai haver algum momento onde você apresentará o AB, né, como um instrumento e as maneiras, assim, digamos assim, de manifestação de toques e essa coisa. Sim, sim. Obrigada. Nada, obrigada, eu que agradeço. Ó, Josilane, eu vou jogar aqui agora o formulário, que é para colocar meio que uma presença, sabe? Para ver quem é que veio hoje, tal, não sei o quê. E aí, como são 5 dias de oficina, no edital eram 5 dias de 40 minutos, né? E aí eu dividi assim esse percurso. Aí hoje é esse dia mais para trazer um pouco da historicidade, né, da nação, falar um pouco sobre o contexto que o AB está inserido. Aí amanhã a gente vai falar um pouco sobre os toques, sobre o que a gente chama de sotaque, que é justamente como cada nação tem o seu sotaque, como tem essa singularidade, né? Falar um pouco do Estrela de Olinda também. E aí, na outra, a gente já começa falando, apresentando o AB, falando sobre a forma como a confecção, ao longo do tempo é basicamente assim. Vou até mandar no grupo direitinho como é que está dividido isso.
E aí, desde o início, né, como aqui trata a cabaça, a gente vai aprender como trata a cabaça, como lixa a cabaça, como inverniza, todos os processos, né? Onde comprar os materiais, e tudo isso vai ser apresentado também ao longo desses cinco dias. E o último dia é um dia que a gente vai trazer uma roda de debate. Eu vou convidar Pai Ivanildo, convidar uma moça que é do Leão Coroado e uma amiga que também é produtora cultural para a gente conversar sobre empreendedorismo cultural, e esse dia provavelmente vai ser aberto para quem quiser chegar, assim, né? Na verdade, hoje também está aberto. Temos ouvintes aqui, ouvintes até de outros estados, tá chique, viu? E é basicamente isso, mas eu vou mandar para ti aqui e para quem quiser o formulário para meio que, porque eu coloquei lá, né, que quem participar de todos os dias vai receber o certificado. Todos os dias não, 75%. Então, tu estás hoje, e aí pode ser um dia que ainda, eu acho que todo mundo pode até faltar um dia e tal, não sei o quê, dependendo assim, se não puder, que é 75% da carga horária, para receber o certificado de... Aí fica à vontade também, se precisar sair, pode ficar à vontade, mas com certeza, a proposta da oficina é a gente se concentrar no AB, e se concentrando no AB. Mas como são vários dias, eu fiquei pensando da gente trazer, porque é uma coisa que muita gente não sabe, assim, sabe? A gente trazer o surgimento, e aí, mas com certeza vai ter a parte prática e a gente tem a parte mais de conversa, certo? Certo, eu agradeço mais uma vez por ter respondido. Não, realmente a oficina está muito boa, Diana. Pode continuar nessa didática mesmo. Está bem interessante. Mas eu só, hoje em especial, estou preocupada com a hora. E, assim, só mais uma pergunta. Como eu sou chata, né? Estou atrapalhando. Não, Mas os dias serão consecutivos, né? Serão assim, pronto. Hoje é quarta, aí será quinta, sexta, sábado, domingo. Como é que não, vai se dar os dias e os horários? será terça e quinta, né? Hoje, quinta. Próxima semana, terça e quinta também. E o último dia é no dia 31, que é uma segunda-feira, que vai ser o dia do debate, que a gente vai debater justamente estratégias de profissionalização referente a, enfim, tudo que tem a ver com cultura e empreendedorismo, que é o último dia, numa segunda. Ah, é isso, mas tem esse padrão, né? Terça e quinta e segunda. Massa, massa, obrigada. Ah, não sai agora não, que eu vou mandar o formulário agorinha, para tu registrar tua presença. Mas a ideia é ter no máximo, uma hora e meia, entre uma hora e meia e 2 horas, né? Entre 40 minutos e, dependendo do conteúdo, a ideia é também não ultrapassar muito, porque hoje em dia eu estou ligada que ninguém consegue mais ficar tanto tempo assim numa só aula. Pronto, olha só. Eu li agora, Gabi, eu não tive tempo de ler os textos. Mas aí, ó, esse link vai ficar sempre, essa biblioteca vai ficar sempre lá, vocês podem ler quando quiser. Pronto. E aí, justamente, quando a gente para pensar nas nações que a gente vê hoje, valeu, Cecília, que a gente vê hoje, vira essa sopa de cultura, né?
que traz justamente as palavras que vocês jogaram lá na nossa nuvem de palavras. A definição de cultura, né? Essas práticas, comportamentos, técnicas, conhecimentos que faz parte de uma comunidade, tradição, né? Que principalmente são culturas tradicionais, o que é que vai se perpetuar e vai ser passado em geração a geração. E aí, quando a gente fala de tradição, tem também uma coisa que preocupa, que é quando a gente vai falar sobre o que é que permanece e o que não, né? Que a gente percebe que muitas nações têm uma dificuldade de perceber aonde se começaram. Quando a gente vai ler sobre as nações de Recife e Olinda, não é muito difícil de saber quando essa tradição, quando essa nação teve seus primeiros contatos, porque meio que tem uma quebra no tempo, assim, principalmente quando a gente vai ler ali, tem muitos registros de nações ali na Zona Norte, né? Água Fria e tal, Morro da Conceição, tem uma quantidade grande, Xambá, tem uma quantidade grande de nações que era uma nação, aí, tipo, uma pessoa saiu, e aí tiveram dificuldade de permanecer a tradição, aí depois o neto de uma pessoa conseguiu restaurar, manter o mesmo sotaque, e tem gente que reivindica uma nação e tem gente que reivindica a mesma nação, e aí gera uma confusão histórica, assim, de quando essas nações surgiram, mas é justamente pela tradição ser algo que muitas vezes é difícil de manter cristalizada, né, no tempo. Por exemplo, hoje a gente vê que as pessoas, se a gente for comparar com os reinados, né, os rituais das congadas, quem os reis eram coroados e esses reis se transformavam em lideranças. Hoje em dia, a liderança de uma nação, ele o babalorixá, que basicamente é que vai fazer tudo, né? Que vai fazer tudo ali. O que no maracatu, no nação, é chamado do mestre, né? Que no caso do Estrela de Olinda é o mestre Ivanildo de Oxóssi. Ele vai costurar todas as roupas, vai organizar as oficinas, fazer os ensaios. E não há há o ritual de coroação, sim, que esse ritual é passado, mas é uma coisa mais simbólica do que você ser um líder, sabe? Você ser uma pessoa que faz que está ali participando das festividades e, ao mesmo tempo, cuidando das finanças. Tem o tesoureiro, entendeu? Houve uma descentralização e quem é hoje uma liderança de uma nação é geralmente o babalorixá da casa, de candomblé, da umbanda, e o rei e a rainha são pessoas que, apesar de participarem o ano inteiro, né, participarem do cortejo, geralmente são pessoas que estão ali para participar principalmente no carnaval, participar principalmente do carnaval, né? E o batuque, que vem ali também participando do cortejo, vai participar também das partes dos ensaios e tal, mas aí, para além do carnaval, tem os rituais das calungas, né? Que a gente vai falar melhor amanhã. Então, essa tradição é algo que há permanências e há rupturas. E é difícil a gente saber realmente o que é que ficou no tempo, o que é que surgiu, mas a gente Leva a vai... bolsa. Oi? Oi, amiga? Enfim, a gente vai pegando
essa coxa de retalhos e tentando construir. E aí, vai trazer justamente todos esses conceitos que a gente tenta explicar, agrega, né, territorialidade, porque toda nação é um ponto de cultura que vai desenvolver, né, projetos sociais, vai desenvolver oficinas dentro da sua comunidade, dentro desse território, que geralmente é um território periférico, justamente porque a gente viu esse fluxo de que antes eram nos centros, e aí com a periferização, né, dessas comunidades, começou a lidar mais diretamente com esses pontos periféricos que a gente percebe ter em Olinda, nos vários bairros de Olinda e nos vários bairros de Recife. E a nação, né, que são as sobrevivências dessas coroações e essas festividades. Aí aqui dá para ter uma ideia mais ou menos de como como funciona, né? O levantamento, né? Os conceitos que a gente pode observar, os conceitos historiográficos, que é justamente essa diáspora, né? Olhando essa diáspora como uma diáspora que é um espalhamento, né, de pessoas, personalidades, indivíduos, a partir desse sentido de uma diáspora forçada, que a gente conhece a partir da escravização de pessoas, e aí a composição étnica, as Irmandades do Rosário, e é muito doido como a gente percebe justamente dentro desse processo a construção sincrética que a gente tem, né? Porque foram irmandades que surgem para coroar lideranças, cultuar entidades africanas e, ao mesmo tempo, cultuar santos, né? Que Nossa Senhora do Rosário vai ser a santa que vai estar aí participando desse sincretismo. E a formação desses maracatus. E aí a gente pode perceber isso, a realidade social, a gente pode perceber como uma sede se organiza, como ela participa ativamente dos cotidianos dos bairros, a caracterização dos maracatus e aqui foi o método usado, né, nele para fazer entrevistas. Então, é basicamente isso. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Recife, é situada ali no bairro de Santo Antônio, perto da Dantas Barreto. E tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário em Olinda também, que tem uma data mais antiga. E tem até um projeto que se chama Recife Sagrado, né? Que você faz um tour pelas diversas igrejas, né, que tem. E aí, uma dessas igrejas é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aí você percebe como é diferente, né? Que as outras igrejas são calejadas de ouro, de construções, artes barrocas e essas coisas todas. Se você entrar na igreja dos pretos, ela é muito mais simples, obviamente, e tal, mas, ao mesmo tempo, tem um inventário muito interessante lá. Sim, esse projeto é muito interessante, conta muito sobre a história. Tem uma igreja, inclusive, que conta até sobre a história dos chineses aqui, porque tem umas obras barrocas que trazem assim, o povo chinês aqui. E aí é muito interessante esse projeto do Recife Sagrado. E aí, infelizmente, não agrega, né, a todas as igrejas de Olinda, mas as igrejas de Olinda também trazem muitas historicidades referentes a isso. Então, havia irmandades de brancos, né, que reuniam brasileiros ou portugueses, de mulatos e de pretos, subdivididos em crioulos e africanos, que eram subdivididos em etnias de origem ou nações, como Jejes, Nagôs, Banguelas e Quetos.
Certo, tchau, tchau, Josilane, até mais. E aí também dá para ver, inclusive, essa divisão, de certa forma, né? Quando a gente vai ver as casas, que vão ter as casas de Queto, as casas de Nagosa, a casa de Gêges também. Então, de certa forma, essa divisão assim, étnica que aconteceu vai permanecer. Então, a gente sempre vai falar o que é que permaneceu e o que não permaneceu. Inclusive, o AB foi articulado nisso. Sim, velho, sim, Dalice. Inclusive, é uma igreja que você é bem perceptível, né? Porque se você está passando ali na Dantas Barreto indo, às vezes ela fica até imperceptível. A arquitetura diz muito sobre a história. Eu acho incrível isso também. Então, aí, era por meio das irmandades, muito podia adquirir sua liberdade. Os momentos de celebrações e de festa, os padroeiros colocavam em evidência as danças, os toques, os costumes, em meio ao espaço público, causando indignação às elites, né? Então, a partir do momento que as elites perceberam a força que teve esses movimentos, foi quando começaram a criminalizar. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu vou mandar para vocês esse slide, né? Porque foi, ficou bem uma síntese assim. E aí, essa coroação eram práticas que tinham nas diversas colônias, né? Mas que percebia que aqui em Portugal e aqui na colônia portuguesa tinha uma intensidade muito grande dessas práticas, tanto que é por isso que hoje Pernambuco é considerado o berço, né, do maracatu de baque virado, assim. É uma das manifestações que a gente pode dizer que nada é genuíno, né? Nada é só de um lugar só. Mas os documentos trazem que é uma manifestação muito pernambucana. Não sei se genuína, mas pelo menos pernambucana porque também não tem é, nada absoluto, né? Então, e aí, aqui tem essa frase aqui, que eu acho que já está terminando, é o que caracteriza muito como era esse cortejo e, ao mesmo tempo, como esse secretismo acontecia, né? Após irem a uma missa, cerca de 400 homens e mulheres elegeram um rei e uma rainha e marcharam pelas ruas cantando, dançando e recitando versos que fizeram acompanhados de oboés, trombetas e tambores bascos. Estavam vestidos com roupas de seus senhores e senhoras, com correntes de ouro e brinco de ouro e pérolas, alguns deles mascarados. Então, o fato deles estarem vestindo a roupa dos seus senhores e senhoras mostravam que era uma relação que era, muitas vezes, como que eu posso dizer? Era uma relação que podia acontecer, sabe? Essa festividade era algo que podia acontecer. Não era algo que foi criminalizado desde o início. Era algo que poderia acontecer. Mas, de acordo com os interesses e de acordo com o quanto essas manifestações eram danosas ou não para os status quo do império, da polícia, dos governos, isso era que delimitava se podia acontecer ou não. Mas a gente está vendo aqui um momento em que eles desfilavam com as roupas dos senhores e senhoras, e aí a gente percebe que vai ter influência de uma cultura muito vasta, né? Aí todas as diversões dessa cerimônia lhe custaram 100 escudos. O rei e seus oficiais não fizeram nada em toda essa semana, além de andarem solenemente
com a espada e a adaga ao seu lado, né? Relato de um administrador colonial francês de meados do século XVII. E isso aqui, ó, muito antes de haver esse momento de... Porque para eles, se eles estavam indo à missa, se eles estavam cultuando ali o cristianismo, tudo bem, sabe? Mas até que ponto isso podia acontecer ou não, era uma coisa que dependia muito. Às vezes, havia até uma denúncia de uma festividade, justamente porque um outro rei estava reivindicando, por exemplo, né, o lugar daquele rei, ele ia lá e denunciava. Então, é uma coisa que sofria muito essas nuances, sabe? E aí, por fim, eu deixo aqui as loas, que é algo que a gente percebe que é uma coisa que a gente vai perceber em muitos ritmos. As loas é justamente os cânticos que trazem no Maracatu Nação, que ela é caracterizada por uma chamada e uma resposta, né? Uma chamada, uma resposta. Aqui, por exemplo, mandei fazer uma casa com a janela para o mar. E aí, geralmente, a resposta vão vir dos batuqueiros. O mestre vai dar a chamada e os batuqueiros, todo mundo que está nos instrumentos, vão dar as respostas. Só para a Dona Juventina, rainha de Portugal. E aqui a gente percebe também o secretismo, né? Porque está falando da Dona Juventina de Rainha de Portugal e também falando das realezas que vêm de Luanda, e Dona Juventina, que foi coroada como uma princesa pernambucana. Então, aí a gente percebe como é uma confusão e como isso também se reflete. E aí a gente pode ver que essa chamada e resposta, essa forma de construir, de compor uma música, ela é algo que vem de todos esses ritmos que a gente pode caracterizar como afro-brasileiros, por exemplo, o próprio maracatu, o coco, né, tem essa chamada, né? Alguém fala e alguém responde. O coco de roda. Deixa eu ver mais o quê. Estava com um na ponta da língua, mas não estou me lembrando agora. Mas tem outro ritmo que também tem essa fórmula de chamada e resposta. Aqui também, né? Traz isso, fala, Princesa Dona Isabel, onde você vai passear? Eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. E aí, dentro dessa loa, tem o significado, né? O requebrar, o dançar de Saramuná. Um coquinho muito comum no Nordeste, mas praticamente desconhecido em outras regiões brasileiras. Parece querer dizer uma reza forte, uma proteção, uma prática que se faz a fim de se tirar mal olhado e proteger o baque de qualquer possível agrura. E viria de uma corruptela do nome do peixe, saramunete, e o correto seria, eu vou para Luanda. Então, essas letras, elas são tão complexas que muita gente, nem a gente consegue saber o tanto de informação que tem só numa pergunta e numa resposta, né? E aí, basicamente, é isso, gente. Eu quero... Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para falar? Alguma sugestão? Algo para adicionar? Sim, vídeos, justamente. Abalou. Aí, não esqueçam de... Eu ainda vou lembrar qual é o ritmo. Vou mandar de novo aqui, hein? O link da presença, por favor, porque vocês estão aqui presentes e é importante para mim. Sim, muito bom.
Obrigada. Mas deixa eu ver, qual é? Ah, minha gente, lembrei, como eu esqueci. O Afrobeat. O Afrobeat Fela Kuti. Quando a gente para estudar o Afrobeat, né? Também tem essa característica de perguntas e respostas. O Afrobeat, boa parte, é muito parecido assim com essa fórmula, né? Boa parte ela é construída a partir do instrumental, né? O instrumental é o, o principal, assim, mas também entre esses solos de instrumental tem o cantor, né? Assim, e as back vocal, que eu não sei se tem outro nome no Afrobeat, as back vocal respondendo, e aí fica esse. E aí, tipo, o próprio Soul, né, depois também vai responder essa fórmula, sendo que não aqui nesse lado do nosso hemisfério, mas é isso. Afrobeat, coco de roda, o coco que a gente já está acostumado, e o maracatu tem essas características de compor frases de perguntas e respostas, mas que não necessariamente é o ponto principal, né? Porque quando a gente vê, aí daqui a pouco o baque fica virando, 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 e, enfim, é isso. Pronto, tem 13 participantes aqui, 13 pessoas responderam, então acho que é isso. Até quinta-feira, gente. Obrigada por vocês estarem aqui.